Olá, investidores. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que eu calculei um preço justo utilizando o método de fluxo de caixa descontado, tá ok? Só para saber aqui é o seguinte, fluxo de caixa descontado, o que seria? Tá? O preço justo é a soma dos fluxos futuros da empresa, né, trazido a valor presente com uma taxa de desconto. E sempre, claro, utilizando a margem de segurança. Aí nós comparamos com o preço atual. Se ele tiver o preço igual ou abaixo, né, então, teoricamente, né, seria um preço bom para comprar, tá ok? Bom, então nós usamos aqui o Excel, né? Aqui então é a S do Brasil, né? A S do Brasil é a CB3, tá ok? E, e o seguinte, então hoje, no preço que fechou na sexta-feira, a S Brasil é mais small cap, está com 6,6 bi, né? Entendeu? Então é isso, tá ok? E o que a gente fez aqui? Tá? O que eu fiz? Eu peguei e utilizei o seguinte, eu estou utilizando a receita do terceiro trimestre, tá? Multipliquei por 4, porque nos trimestres anteriores eram diferentes, entrou cajuína, entrou tucano já, né? Entrou um pedacinho do cajuína, provavelmente, e o tucano entrou quase que tudo, entendeu? Então ela é totalmente diferente. Então, a partir daqui, vou partir dessa premissa aqui, da receita do terceiro trimestre vezes 4, né? Que deu 3.640. A compra de energia, né, do último trimestre também multipliquei por 4. E aqui nós vemos que 35% das despesas foi de compra de energia, e as despesas operacionais também, da operação da empresa, né, foi 18,23%. Então, eu usei essa premissa aqui. E a partir do terceiro ano, como a empresa ela está fazendo, vamos dizer assim, investimentos, ela tem mais unidades, ela tem, então ela pode diluir a administração dela, diminuir até o pessoal de manutenção, a fazer a aquisição de peças, componentes mais baratos, né, para manutenção dos equipamentos. Então, provavelmente aqui, que o percentual, né, eu coloquei o percentual de despesas operacionais 17,95 a partir do terceiro mês, tá ok? Então é isso que eu utilizei aqui. E, bom, vamos lá. Então o que eu fiz aqui? Eu parti da premissa, então, é o seguinte, que a empresa, o que ela fez? Ela vendeu gigawatt-hora, ela vendeu 17 mil, né? Ela vendeu 4.302 no terceiro trimestre, vezes 4, né? Entendeu? Então, e aqui eu somei o acréscimo, tá? Então deu 18 milhões de gigawatt futuro, tá? Isso aqui que a empresa, ela vai, como é que eu cheguei aqui? Então é o seguinte, a empresa, ela tem uma receita de 3.807, tá? Então é o seguinte, o preço de gigawatt, se eu dividir um por outro aqui, ó, a receita, a receita pelo gigawatt que ela fez, né? Ela vai fazer, eu cheguei ao preço médio aqui de 200, ou 0,20, né? 0,20, no caso aqui é 200, mas aqui é 0,20 por gigawatt-hora, né? Seria 200 por megawatt, né? 200 megawatt-hora que ela vendeu, né? Isso é a média, né? A média que ela vendeu, né? Bom, as hidrelétricas a gente sabe que ela vende menos, e as eólicas, aí ela tem os contratos aí, ela está vendendo o preço maior, tá? Bom, então é o seguinte, eu parti dessa premissa, né, do gigawatt-hora que ela vendeu, e aqui eu vou colocar os acréscimos. Então eu coloquei uma linha de acréscimo aqui em cima. Cada mês que passa aqui, ó, por exemplo, aqui no mês 2, por exemplo, ele vai acrescer a linha 34, tá? Então o que a linha 34 eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei a seguinte, a empresa, tá? Ela vai entrar com cajuína, né? Cajuína que é 314, né? Mas eu só coloquei 60%, entendeu? 60%, porque eu imagino já que 40% já operou até setembro, eu não sei direito, mas colocou isso aí, tá? Ela não informou assim com precisão, né? Mas eu acho até que nem foi isso que ela... Mas eu já coloquei só 60% desse cajuína, né? Do cajuína 1, tá? E claro, e aí coloquei 60%, aí aqui tem que multiplicar por 55%, que é a eficiência, né? Aí, claro, eu vou multiplicar por 24 horas,
por 365, tá? Então é isso aí que ela vai gerar. Então, ela vai gerar 965 gigawatt-hora. Tá? Então, somando aqui, deu esse valor aqui, e aqui então é a receita, tá? Então, claro, o que acontece? A receita eu vou reajustar pelo IPCA, todo mês, tá? O IPCA também vai variar como eu vou mostrar para vocês aí, tá? E aqui, a partir, então, o segundo ano, já botei aqui o Cajuína 2, né? Daqui, ó, coloquei 70% no mês 2 e no mês 3 aqui botei mais 30%. Bem provável até que vai ser antes, tá? Vai ser já o ano que vem, vai entrar quase tudo isso. Mas eu coloquei para talvez não tenha uma eficiência total, né? Aumente a eficiência ao longo do tempo aqui, né? E a partir aí do quarto ano, eu já coloquei mais 120, né? Que ela vai colocar mais 120 megawatts, né? Aqui mais 120 também, né? Ela já tem um plano de expansão, né? Até o mês 6, tá? A partir do mês 7, o que vai acontecer? Para o mês 7, eu vou colocar uma sensibilidade, um aumento aí, depois eu vou mostrar, desde 1,2% até 2% de aumento do gigawatt todo ano, tá? Então, é uma estimativa que aí você vê que vai dar variação, né? Para cada gigawatt, cada percentual de aumento, tá? Bom, então aqui eu chego à conclusão da receita, né? A receita cheguei. Então aqui é a compra de energia, como eu falei, que é 35%, né? Entendeu? Então, aqui, ó, 35%. É, mas, mas multiplicado por um fator aí de redução, que depois eu vou ver dentro da nossa simplicidade, vai ter vários fatores de redução, tá? E depois eu vou explicar os fatores de redução. Então, aqui, eu estou estimando que a empresa vai comprar menos, né? O próprio CEO falou que vai começar a comprar cada vez menos, né? Então, eu não sei quanto quer, então vou fazer uma análise de sensibilidade com vários percentuais disso aí, tá? Aqui também, a partir daqui, né? Vários percentuais de aumento anual de gigawatt-hora, tá? As despesas operacionais que eu falei lá, que é o 18,23, a partir do terceiro ano aqui, eu já coloquei 17,95, né? Então tá, então o que acontece? O EBITDA, então, claro, vai ser menos do que? Vai ser a receita, menos a compra de energia e menos as despesas operacionais. Aí chega no EBITDA, aqui também não é, aqui nesse aqui, ó, no primeiro ano não é muito diferente, né, do que ocorreu, né, do terceiro trimestre vezes 4, né? É um pouco maior, claro, porque aí vai estar entrando o Cajuína, né? Boa parte do Cajuína aqui, né? E, bom, então o que eu vou ter que descontar do EBITDA para chegar num fluxo de caixa, né? Eu vou ter que descontar despesas financeiras e amortização, tá? Eu não vou fazer, como o pessoal coloca em outros exemplos, aí, que coloca um percentual do CAPEX, entendeu? Não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer que nem foi feito, quando eu fiz para a TAG, eu vou utilizar uma, uma amortização da dívida, tá? Então, como é que eu fiz aqui? A dívida, vou começar pela dívida aqui, tá? A dívida é 9 bi e 500, na última que teve aí, né? Então, a dívida, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a dívida, mas o CAPEX não vai ter. A empresa falou que vai ser em torno de 230 milhões, né, no primeiro ano, no segundo vai ser um pouco menos, vai ser 130, e a partir do terceiro ano eu estou colocando que as despesas do CAPEX vai aumentar, vai ser a depreciação, né? A empresa vai ter que, com o tempo, trocar equipamentos, né? Ela vai ter que reinvestir, né? Esse equipamento estraga. Então, vai ser o CAPEX, né? Que ela informou, né? Que a empresa informa, e mais um CAPEX de expansão que eu coloco sempre, todo ano aqui, né? Entendeu? Então é o seguinte, a dívida vai aumentando isso aqui, tá? Só que é o seguinte, a dívida também, ela está diminuindo aqui conforme o quê? A amortização, né? Então, aqui é a amortização da dívida, tá? A amortização da dívida, eu coloco aqui, eu comecei com 10%, depois eu vou mostrar, e aqui também tem uma análise de sensibilidade, eu posso fazer com 10%, fiz a partir de 8%, né? Aliás, peraí, vamos ver. Aqui em cima. Comecei com
com 10% de amortização, né, da dívida, até 5%. Né? O que é 10%? Em 10 anos ela amortiza praticamente tudo. Né? Claro, ela é 10% da anterior, né? Mas como ela está também somando sempre aqui os capex, né, na dívida, então praticamente esse 10% é quase do total aqui, né? Bom, mas aí seria 5%, praticamente amortiza em 20 anos, né? Se for 5%, tá? Então vai ter essa sensibilidade que eu vou colocar aqui, tá? Bom, então eu cheguei aqui na, na, na dívida, né, que eu falei aqui, né? Então tem amortização, peraí, vamos lá. Então a amortização, né, 508 milhões, né, que seria aquilo que falei, de amortização. E então é o seguinte, a despesa financeira vai ser o quê? Vai ser a dívida que sobrou, né, tirando a amortização, lógico, e multiplicada pelo quê? Pela inflação, não, pelo juro longo, né, que eu chamo de 8,94, mais 1%. Estou colocando 1% acima do juro longo. Então, praticamente 10%. Ele começa com a dívida, né, vai estar sempre aumentando 10%. Aliás, desculpa, a despesa financeira, ela vai estar sempre aumentando aqui. Vai ser 10% sobre a dívida, né? A dívida, claro, como eu já falei, vai ser abatida com a amortização, tá? E a dívida também está sendo corrigida também pelo mesmo sistema aqui, tá? Está sendo corrigida pela taxa de juros longo mais 1%, tá ok? A dívida sendo corrigida por isso aí também. E aqui, então, amortizando vai diminuindo também. A dívida praticamente não muda. Então, a dívida vai subir muito pouco, você está vendo? Ao longo dos anos sobe muito pouco por causa da amortização, né? Mas em função da receita, praticamente, você veja bem, a dívida líquida aqui, ó, depois do ano 10, por exemplo, vamos lá, a partir do ano 10, aqui, ó, a receita subiu lá para 24 bi, né? Mas a dívida está sempre igual, né? Quando aqui era 18, passou para... Não, desculpa, a receita está aqui, né? Era 3,8, passou para 7 bi, dobrou mais do que dobrou aqui, né? Mas a dívida é sempre igual, né? Isso é normal, a empresa sempre vai ter dívida, né? Então, na verdade, ela vai se desalavancando, né? Vai se desalavancando, em função, claro, do percentual de amortização. Beleza? Bom, então, como falei, por que eu separei aqui o CAPEX de depreciação e o CAPEX de expansão? Porque o imposto de renda, como é que eu calculo o imposto de renda? Eu vou pegar o EBITDA, né? Vou descontar a despesa financeira, vou descontar a amortização, né? E o CAPEX. E o CAPEX é a depreciação, né? O CAPEX é a depreciação. Isso aí calcula, e se desconta tudo do EBITDA e multiplica por 35%. Então, aqui, ó, você vê que, se a gente olhar aqui a ESB aí, ela praticamente até menos que isso, né? Mas isso aqui seria um cálculo para você verificar um preço justo, né? Então seria mais ou menos o que deveria ocorrer, né? Vamos falar assim. Bom, então tá. Então o que é o fluxo aqui? Então eu calculei imposto de renda. O que é o fluxo de caixa? Então eu vou pegar o EBITDA, tá? Tá, então eu vou pegar o EBITDA, tá? Eu vou somar até o 43 aqui, então vou descontar a despesa financeira, vou descontar a amortização da dívida, tá? Tenho que descontar a despesa financeira, a amortização da dívida e imposto de renda, entendeu? Porque o CAPEX eu vou descontar, não, o CAPEX ele vai descontar no imposto de renda, né? Mas eu vou descontar a amortização, tá? Então o que sobra é o fluxo de caixa, tá ok? Bom, então é o seguinte, mas então, como eu falei aqui, eu utilizei aqui, então, a taxa livre de risco, sempre baseado em cima do IPCA. À medida que o IPCA vai caindo, a taxa de livre de risco também vai caindo, tá?
Aqui, por exemplo, a partir desse ano, do ano 7 aqui, eu já coloquei uma taxa de dívida constante. A partir do ano 6, eu fiz uma estimativa de IPCA, né? Eu comecei com 4,6, 4,45. Provavelmente o governo está esperando que seja menor, né? Mas eu estou colocando isso aqui, tá? E a partir do ano 7, 3,5. Como é bastante distante, né? Também não muda muito se eu aumentar aqui, vai acabar aumentando também a receita, né? Porque a receita também era ajustada pelo IPCA, né? No final não muda muito não, tá? E a taxa de livre de risco. E a taxa de desconto, então, que eu vou usar é o seguinte, eu vou usar a taxa livre de risco mais um prêmio. O prêmio aqui eu usei 3,9, que eu usei praticamente 65% do 6% que normalmente é do IBOV todo, né? Então, como a empresa também tem risco baixo, né? Eu acho que é um risco baixo. Tem pessoas que acham que é alto por causa da dívida, né? O mercado, na verdade, o mercado está segurando o preço, está esperando a empresa mostrar resultados para eles aumentarem o preço, né? Bom, então aqui chega no fluxo de caixa descontado, que é o que sobe para o acionista. Claro, então, o que vai ocorrer aqui? Aí eu vou dividir pelo número de ações para chegar no preço unitário aqui, né? Você vê que o preço unitário é esse aqui, ó. Mas aqui embaixo é o preço descontado com a taxa de desconto, né? Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é na potencial 1, aqui é elevado, né? Nessa taxa descontando na potência 2, né? Tá vendo? Uma potência 2 aqui, ó. C32 aqui, ó. C32 é aqui em cima, né? O número 2, né? Então, veja bem, aqui era 1,41, aqui 0,8, aqui virou 0,75. Com o tempo, você vê que quanto mais distante, vai diminuindo, né? Vai diminuindo a soma, né? A parcela vai diminuindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chegou lá no 40, não está tão baixo, né? No caso aqui, por causa da taxa de desconto, que a amortização foi baixa, né? Bom, o que acontece? Então aqui eu vou fazer uma sensibilidade, né? A gente vê o seguinte, que se eu pegar aqui, ó, se eu colocar uma amortização maior no começo, colocar 10%, vai ocorrer aqui um fluxo negativo e vai aumentar lá na frente, vai aumentar lá na frente. No final, a linha 55 vai dar praticamente igual ao somatório. Só que quando eu trago para o valor presente, com taxa de desconto de quase 13%, vai ficar pior, né? Entendeu? Então a empresa, se ela amortizar muito, muito alto, a taxa de pro acionista vai ficar ruim porque o fluxo de caixa vai dizer assim, vai ter um fluxo futuro grande, mas trazendo para o valor presente com taxa de desconto vai ficar menor, né? É aquilo que a gente sabe, quando qualquer empresa, quando tem um lucro muito distante, aumenta o risco. Essa que é a questão. Bom, então o que eu fiz aqui? Então, como eu expliquei para vocês, a amortização da dívida, eu vou começar com 10%, depois com 8%, com 6%, com 5%. Então, são 4 tipos de amortizações. Tá? Então, na primeira, você vê que aqui são as combinações que eu fiz, né? Então, na primeira combinação, é o seguinte, seria uma amortização de 10%, com 70% de compra de energia, 70% daquele, né, do atual, né, do trimestre passado, vezes 4, 70%, e o IPCA de 5% a partir do sétimo ano, né? Que a partir até o ano 6 eu fiz uma estimativa. A partir do sétimo ano eu botei 5%. E com uma sensibilidade, com um crescimento do gigawatt hora de 1,2. Tá? Então, então, veja bem, aqui são todas. Aqui eu coloquei, ó, crescimento de gigawatt hora 1,2, 1,5, 1,7 e 1,2. Então, seria o crescimento da receita, inclusive, né? Entendeu? Além do IPCA, é o crescimento real, vamos dizer assim, né? Então, veja bem, aqui a segunda aqui, ó, por exemplo, já é 8%, né, amortização, 6%, 5%. E a compra de energia também 60%, 70%, 50%, 40%. E aqui o IPCA com 5%, 4%,
3. Então, essas combinações aqui, ó, desses 3 pontos com esse aqui, ó, com esse quarto aqui, vão dar esses preços aqui, tá? Aí eu fiz uma macro aqui, tá? Então ele vai fazer 16 combinações, eu vou ter 16 preços diferentes em função dos tipos de... Está calculando aqui, ó. Calculou aqui, ó, calculou, pronto. Então ele calculou 16 tipos de combinações que eu fiz aqui, né? Então, veja bem, o preço para essa primeira combinação, que é a mais crítica, deu 9,49. E a mais otimista aqui, que aí parte de quê? Parte da amortização de aumento de 5%, que é melhor, né? Vai ficar um fluxo de caixa maior no começo, né? E a energia de compra também vai ser só 40%, e o IPCA de 3,5%, tá? Então, veja bem, o menor aqui foi 9,49 e o maior foi 16,19, tá? O que eu fiz aqui? Aqui fiz uma média, então aqui eu coloquei uma margem de segurança de 15%. Somei todos os 16 aqui, ó, fiz uma média dos 16, aqui a média, multiplicado por 0,85. Me deu uma média aqui com margem de segurança de 15% do que eu fiz tudo, deu R$11,07. Hoje o preço está 10,93. Se eu pegar essa média com 15%, eu estou com 14% de margem de segurança em cima da média toda, com 15% de margem de segurança que eu coloquei. Então o preço atual está com 14%. Agora, você vê que nós temos aqui, ó, bastante margem, né? Então eu posso errar um bocado aqui e ainda estou com margem de segurança, tá? Então, o que ocorreu aqui? Aqui até eu coloquei aqui, ó. No máximo aqui, no preço máximo aqui, vou dizer assim, sem margem de segurança nenhuma, o preço está 48% acima do preço atual. E na pior de hipóteses aqui, ó, ele está com 13% abaixo. Então, teria que comprar por 9,50 aqui, seria o preço justo. Tá? Você vê que aqui é o seguinte, então, para finalizar aqui, você vê que o futuro é muito complicado, né? Mas, assim, o que eu fiz aqui? Eu estou utilizando o que eu tenho de informações da empresa, do turnaround que ela está fazendo, ela está entrando com várias eólicas, ela está investindo bastante, uma dívida grande e amortização, né? Eu não usei, como eu falei, não usei como normalmente vários informam ali que eles usam um percentual do CAPEX aqui. Não, eu estou usando uma amortização, né? E para calcular imposto de renda, a amortização também tem que considerar, né? Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero aqui ter ajudado, né, com conhecimento para vocês aí, tá? E eu vou disponibilizar também essa planilha, para quem quiser brincar com ela, né? Aí você pode variar bastante, né? Você vê que existe eu diria o seguinte, para finalizar aqui, existe uma probabilidade, na minha visão, uma probabilidade interessante no preço atual ainda ser bom, entendeu? Já teve melhor, já teve até abaixo de 10, mas tem uma probabilidade de ainda ser bom. Eu acredito nisso, porque quem está fazendo a AES tem bastante experiência, eles sabem das debêntures, como eles estão pagando, do preço, do custo de capital deles, eles sabem a margem direitinho, eles já têm toda a estimativa dos projetos que vão fazer, então eles têm muito mais informação do que nós, e eles estão acreditando que vai dar uma mudada na empresa, né? Então, mas o mercado, a gente sabe assim, que o mercado está esperando, que é o seguinte, existe um risco aqui grande, uma dívida alta, o mercado não gosta de incerteza, quando tem dívida alta, tem uma incerteza, então o mercado ele vai aguardar, isso pode ter certeza, ele vai aguardar até o momento que a empresa começar a notar, vai começar a mostrar virada. Se ela mostrar, né? Se ela não mostrar, pode ser que até caia mais, né? Mas tudo vai depender da dívida dela, né? Do que vai ocorrer no futuro, dos juros futuros, né? Isso é importante, os juros futuros, como é que ela vai ter que
trocar as debêntures dela, liquidar todas as debêntures, colocar outra com juros mais baixos, tudo isso aí faz parte do jogo. Né? Se os juros cair também no futuro, pode ser até melhor. Né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero ter contribuído para o conhecimento de como se calcular fluxo de caixa descontado. Um abraço a todos aí e bons investimentos.